A palavra que o Senhor colocou no meu coração está no livro de 2 Reis, capítulo 5. A gente vai meditar no capítulo 1 e 2 e vamos pular no capítulo 5, verso 1 e 2 e vamos pular para o 8, porque o Senhor ministrou no meu coração especial. E diz assim, queridos, 2 Reis, capítulo 5, verso 1 e 2. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Verso 8. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei: por que rasgaste os teus vestidos? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Até aqui, queridos, sempre adorando e exaltando a Deus. Palavra poderosa. Glória a Deus. Palavra que Deus falou ao meu coração, primeiramente, me constrangeu. Porque vai falar de um homem valoroso, um homem forte, um homem guerreiro, que Deus relata através da sua palavra, que era chefe dos exércitos do rei da Síria, aonde ele saía à batalha, à guerra, e Deus dara muita vitória por intermédio da vida de Naamã. Um homem que tinha uma posição de poder ali, de autoridade. Glória a Deus. E Deus trouxe ao meu coração. Deus trouxe algo muito importante, que me constrangeu, como serva do Senhor, como nós somos, instrumento do Pai. Deus nos coloca em posições de autoridade, queridos. Deus nos deu uma autoridade específica, especial, por intermédio do seu Espírito Santo, para alcançarmos propósitos e vencermos grandes batalhas. E esse homem, em uma de suas guerras, ele saiu para guerrear, para a batalha, e Deus deu vitória. E vai relatar que ele tomou cativa uma menina, uma jovem, nessa guerra. Ele tomou essa jovem para servi-lo, para servir a sua mulher em sua casa. Vai se dizer que esta menina era do povo de Israel. E quem é do povo de Israel permanece sendo diferente. Aleluia. O povo da Síria tinha poder, tinha autoridade, mas ainda não viu falar do Deus Todo-Poderoso. Eles são valorosos, eles são respeitados, porque quem é de Israel respeita, um respeita o outro. Mas a diferença é, quem é de Israel tem uma doutrina, tem um chamado, tem uma posição, tem uma ordem. Louvado seja Deus. E Deus falou no meu coração, esta menina foi um propósito de Deus, ela ser levada naquela batalha onde Naamã, ele foi guerrear com o seu povo, com a sua tropa. Aleluia. Aleluia. Era necessário ele trazer aquela menina para um propósito. Ei, nós como servos de Deus passamos por algumas situações que nos limita aparentemente. Passamos por situações que nos pega de surpresa, aparentemente. Situações que até mexem com o nosso sentimento, que mexem com o nosso intelecto como humano, que tira até a nossa paciência muitas vezes. Mas tem situação que Deus quer que nós revejamos aí essa batalha. Porque essa batalha aí Deus quer trazer para nós algo específico e especial nesta noite. A gente, como servo de Deus, muitas vezes somos levados cativo em alguma situação. Às vezes somos pegos aparentemente de surpresa. Por quê? Vai se dizer que Naamã era um homem valoroso, era um homem que Deus dava vitória a ele. Ele era o chefe da Síria. Ele era um homem que tinha os seus costumes e suas atitudes. Mas era de Deus. Deus dava vitória a ele. Tem situação que Deus vai permitir para a gente se achegar
determinado. Sobre a minha vida e sobre a nossa vida está determinado algo que nós não podemos fugir ou se esconder. Às vezes nós nos limitamos por causa dos acontecimentos, do que está ocorrendo, do que é perigoso, do que é mal, do que corrompe, certo? Mas tem situação que Deus vai permitir a gente pisar o nosso pé, participar, passar de passagem. Mas nós teremos que dar um bom fruto nessa situação. Glória a Deus. Essa menina, ela pensou na casa, estava vivendo com Naamã, o lugar onde tinha o seu conserto, as suas atitudes, as suas regras, as suas adorações, os seus rituais, que era necessário como serva de Naamã, ali naquele lugar servindo a mulher de Naamã. Ela era instruída por Deus. Ela foi cativa aparentemente, mas ela sabia que no entendimento dela tinha uma ordem específica e especial para onde ela fosse levada. Eu não sei qual é a situação que os meus amados irmãos estão passando. Algo específico está acontecendo, que às vezes a gente vê como algo de catástrofe ou de caos. Eu estou vivendo caos. Parece que só é luta, parece que só é acontecimento, parece que só vem derrota. Ei! O que Deus quer de mim e de você é uma atitude. E essa atitude tem que impactar não somente a minha vida, mas a vida dos demais. Aquela menina foi cativa, tirada da sua família, do povo de Israel. Aparentemente parecia ser algo que tinha acabado. Aquela menina, ela foi levada, para ela era o fim. Quem disse que Deus é o Deus que perde? Que Deus é o Deus que perdeu o controle. Glória a Deus. Deus, Ele está no controle de tudo. Ele está no controle da situação. Às vezes vem um alvoroço para tentar tirar a direção que está na minha vida e na tua vida. Aquieta-te, como Deus falou aqui. Aquieta-te de saber que o Senhor é Deus. Porque muitas vezes, porque nós somos pequenos, achamos que a nossa limitação é algo que Deus não pode agir. Deus, Ele age nas coisas pequenas dessa terra para mostrar a grandeza do seu senhorio. Ele pega as coisas loucas para confundir a que são. E aquela menina foi um propósito de Deus na casa de Naamã. Porque aquele homem, apesar da sua posição, da sua atitude, do seu respeito que ele tinha, daquela obra da mão dele que era positiva, ele estava ali ganhando guerras, na sua luta, na sua batalha, que todos nós temos uma batalha. Às vezes nós questionamos a batalha de um, a batalha de outro. Ele estava batalhando e Deus estava dando vitória a ele, porque era algo bom. Tem coisas que a gente não vai querer entender agora, mas deixamos Deus trabalhar. Aleluia, Deus. E aquela menina estava ali observante. O povo da Síria não estava entendendo o que Naamã estava passando. Porque eles viam um homem bem equipado, vestido com as suas armaduras, com o seu entendimento, com a sua capacidade, com a sua força. Mas eles tinham um homem ali que estava sendo atacado por uma lepra. Ele estava sofrendo, ele estava sentindo na pele, dentro de si, aquela dor. E eu falei com Deus, Deus, que palavra é essa? Muitas vezes a gente estamos aqui fazendo a obra de Deus, pregando que o Senhor Ele é bom, que Ele é misericordioso, que Ele tem o poder de mudar qualquer cenário. Mas só Deus sabe o que cada um de nós enfrentamos, as nossas lutas. Muitas vezes sorrindo de pé, não baixando a guarda, ainda com pouca força, não negando o nome do Senhor. Porque nós sabemos que Deus não precisa da gente, somos nós que precisamos de Deus. E a situação que nós vivenciamos ou passamos não pode fazer a gente retroceder, ou fazer a gente questionar o que Deus está agindo em nossa vida. E aconteceu que ela viu que ele tinha uma lepra, ele tinha um problema na sua pele, ele tinha um problema na sua vida, que estava oculto e escondido. Foi quando ela sugeriu e falou que se ele estivesse diante do profeta que estava em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Nós, como servos de Deus, sabemos nos expressar, sabemos fazer o bem, sabemos a direção, ainda que esteja doendo,
que te abandonou, ainda que virou as costas para você, nós sabemos fazer o bem. Não se paga o mal por mal. Nós sabemos indicar quem é o Salvador e quem é o Libertador. Nós sabemos que Deus, Ele não vê como o homem vê. Ele não ama como o homem ama. As momentâneas dores necessárias para nos moldar de dentro para fora. Na mão Ele teve que passar por aquela lepra para entender que Deus ia colocar uma mulher, uma menina inferior ao seu grau de valor, aparentemente no patamar humano, porque no patamar de Deus ela tinha toda a autoridade vinda do alto. Porque não mencionamos o tamanho do homem pela sua posição carnal, mas é o Deus que ela carregava, que era o Rei dos Reis, que ia mudar o cenário da situação. E ali ele ouviu, ele foi diante do rei da Síria, pediu uma direção. O rei da Síria fez uma carta para assim liberar o rei de Israel que providenciasse curá-lo. A carta foi enviada. Há um movimento, queridos. É muito bom servir a Deus como tudo vai bem. É muito bom servir a Deus como todos nos abraçam, nos olham, nos cumprimenta. Nós temos que estar preparados para a rejeição. Nós temos que estar preparados para o não. Nós temos que estar preparados para qualquer momento de situação. Porque é Deus que permite. É Deus que é dono do tempo. Nós temos que parar de achar que tudo vai ser agradável ao nosso pé. Vai ter coisa que vai nos constranger, mas é para nós agirmos com sabedoria. Vai ter coisa que vai acontecer e nós não podemos agir com a mesma medida da carne. Mas nós temos que entender que não somos da Síria, somos de Israel. E ela sabia, ela poderia questionar, ela poderia ver todo o cenário ali e deixar ele definhar com aquela ferida. Ser destruído, revelar a podridão debaixo daquela capa. Mas nós não estamos aqui para revelar o pecado de ninguém. Nós estamos aqui para trazer a palavra, pregar o evangelho e deixar Deus trabalhar. Porque Deus, Ele quer salvar, Ele quer libertar, Ele quer mostrar a grandeza do seu poder. Glória a Deus, aleluia. E aquela menina levou a palavra de Deus, o que era necessário. Nós não precisamos fazer arrudeio, nós não precisamos bajular ninguém. Ela disse: tem um que pode curar a sua lepra. E direcionou a quem poderia fazer. Se nós não podemos fazer, não atrapalha. Vai orar, coloca o joelho no chão. Não fique se colocando diante de Deus para embargar a obra de Deus, não, que está decretado, está assinado. Deixa Deus agir, deixa Deus fazer do jeito que Ele quer fazer. Ele vai na contramão da lógica nossa. Não quer entender o arquiteto de tudo, dono de tudo. Às vezes eu fico como assim, entender as coisas de Deus, que Deus revela as coisinhas assim, a gente quer jamais saber mais, né? Às vezes Deus mostra a grandeza dele, a gente quer entrar para pensar mais grande. Não vai não, para não ficar doido. Deixa Deus entrar no terreno do inimigo, deixa Deus pelejar a minha e a sua peleja. O nosso trabalho é agradecer e engrandecer. E aconteceu, queridos, que a carta chegou lá no rei de Israel. O rei de Israel ficou desesperado. Notório, qualquer um de nós que às vezes está inquieto com a situação da vida. Quem está inquieto com a situação da vida não vai parar para entender o recado de Deus. Deus quer dar um recado para mim e para você preciso, mas Ele quer uma atitude de nós lógica. Porque às vezes o recado chega, a gente atrapalha tudo. A gente faz uma confusão em algo que Deus está dando direção. E a gente tem que ter uma atitude precisa. Porque aquilo impactou a gente de tal forma que a gente quer se rebelar contra aquilo que Deus está dizendo. Eu estou te dando vitória. Esse cativeiro da menina foi a vitória de Naamã e foi a honra de Deus na vida daquela menina naquele lugar. Às vezes algo para nossas vidas, a gente se desespera de tal forma que a gente deve se escurece. Foi quando eu entendi, meu Deus, que negócio é esse? E eu fiquei, Deus, eu sou a leprosa. Querida, fica no cativeiro que você é a menina. Vai orar, continua perseverando nisso aí.
Porque se eu estou te usando, eu te quebrei, eu te rebaixei, eu quero que tu chegue no propósito. Também não é humilhação, é honra. Às vezes quem está de fora está humilhado, foi desprezado, foi largado, foi jogado, e tu vai dizer, não, louvado seja Deus que está andando, exaltado seja o Senhor, e mostrando o caminho. Olha que profeta ali, tem palavra ali, Jesus faz assim, e assim ajudando. E ali chegou no reino de Israel e ele rasgou as suas vestes. Ele usou até a razão, mas vai ter situação que tu tem que perder a razão. Eu sei até que está certo, eu sei até que ele está certo, mas vou deixar ele ganhar a razão dele, eu vou ganhar a fé, porque eu preciso de mais fé. Porque tem razão que nós queremos questionar, porque nós temos razão, que nós vamos quebrar a cara. Porque tem coisa de homem que a gente resolve aqui, mas tem coisa que Deus quer resolver por trás da situação. Não adianta a gente resolver aqui na lógica nossa, porque nós sabemos o que está acontecendo, e por trás Satanás está fazendo um alvoroço. Porque Deus levou ela foi por meio, para dentro da casa, foi por cima de tudo. Os filhos, soldados, a comitiva dele não sabia o que era ele, só sabia aquilo que estava por fora. Só sabia quando se reunia com sua armadura e ia no meio da batalha. Mas que ela, Deus botou ela lá dentro. E lá dentro ela viu, olha, eu vou precisar orar por ele, eu vou precisar mostrar a ele o que eu sei do meu Deus, eu vou precisar mostrar a ele que ele vai ter que descer. Eu vou ter que mostrar a direção, porque lá o profeta, ele fala assim, vai mandar logo ele descer. Entenda, tem coisa que a gente tem palavra pronta para falar, mas indica quem é que tem autoridade maior para mandar descer. Glória a Deus. E aconteceu que ele rasgou as vestes. Quando rasgou as vestes, Eliseu soube, o profeta de Deus, o homem de Deus, que está escrito, homem de Deus, meu Deus, me dá essa honra. Você chamada para minha serva de Deus, Pai. Porque às vezes eu desacredito em tanta coisa, tem tanta luta, Senhor. Porque tem tanto título, se a gente não vigiar, a gente se embebedece. E o que vem de boca de homem não salva ninguém. O que salva é o que Deus diz em mim e você. E aconteceu, queridos, que ali Eliseu falou, deixa ele vir. Por que as suas vestes? Por que você está chocado? Por que você está desesperado? Por que você quer provar alguma coisa? Por que você está inquieto? Por que você está agindo assim? Deixa eu vir o que tiver de vir. Mantenha o foco, mantenha a posição, mantenha a sua fé. Mantenha a lógica que eu te dei. Eu te dei uma direção. Por que você está assim? Se eu já te disse que vai ser assim, 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 eu falei contigo assim, você está assim, por quê? Porque a gente é assim. Qualquer palavra nos derruba. Qualquer palavra tira da gente aquela direção que Deus deu. É igual a passagem que fala do profeta velho e do profeta novo. Deus deu uma direção para o profeta novo fazer assim, assim, não se desfia, não come, não fala com ninguém, vai pelo caminho, volta pelo caminho. E ele foi ouvir o profeta velho. E aí morreu. E os bichos comeram, porque Deus não dá uma direção, ele dá a direção. E não adianta a gente contender e questionar, porque é o próprio Deus que vai pelejar. E aconteceu, queridos, que Eliseu nem chegou até ele. Mandou o servo dele já assim, dá o recado. Porque ele preparou uma comitiva, preparou vestes, ouro, prata, preparou especiaria para levar para o profeta. Querendo comprar e barganhar com o profeta. Mas o profeta estava ligado com o céu. E quem está ligado com o céu sentiu uma situação aí. Você sentiu algo desconforto aí. Você sentiu que algo não foi bem na sua alma. Por que você está aceitando? Aleluia! Eu toquei no seu espírito e disse, não estou nesse negócio. Eu toquei no seu espírito e falei, eu não estou nesse negócio. Você quer contender, quer questionar o que eu já falei contigo. Deus fala conosco, queridos. Somos nós que queremos ouvir muitas vozes, como foi cantado aqui. Anula as vozes, deixa a voz de Deus no centro da vontade do Senhor. O profeta estava no centro da vontade do Senhor. A menina foi um canal, escute, canal é canal. Profeta é profeta. Tem caminho que vai passar pelo caminho, vai ter que passar. Mas caminho sai de passagem, não é para você ficar apertando tempo de caminho, não. Não fica na beira do caminho igual Bartimeu, não. Bartimeu estava no caminho e precisou clamar, suplicar. Se você permanecer no caminho, você vai ter que pagar mais preço. Aleluia. Mas se você passar no caminho e ir para o propósito, você vai ter vitória. E aconteceu, queridos,
falou um monte de coisa na sua mente. Ele imaginou um monte de coisa. Porque a gente tem que entender que a situação da posição nos desequilibra. A posição nos desequilibra. Outra vez está comigo ali, as irmãs ligando, missionário, missionário, não sei o que, missionário, você não sei o que, você não sei o que. Eu disse, eu senti uma tristeza. Eu senti um desânimo. Não, a glória de Deus é mandar ninguém. Eu só estou aqui para receber a mesma ordem, para fazer a obra. E aí de mim, se não fizer, Aleluia. será dobrado da lei na mão, o sangue derramado. Porque se a gente não vigiar, a gente entra em atalho, em caminho que vai nos trazer problema e consequência. Porque a ação tem uma reação e Deus permite. Para a gente ver. E aconteceu, queridos, que Geazi trouxe uma ordem. Olha aí. Ele mandou você ir no Jordão descer 7 vezes. Vai no Jordão descer 7 vezes, será purificado da sua letra. Mas aí ele veio no caminho e voltou. Vai embora. Veio um servo dele, mais entendido que ele, disse: se ele falasse algo difícil para você, tu não faria? Quanto mais ele dissesse, desce o Jordão que será curado e purificado. Se Deus está apresentando algo de cura para a gente quer questionar o jeito que Deus vai fazer. Aleluia. Eu estou orando aqui, aparece a situação aqui, eu vou desistir. Salomão orou a Deus pedindo sabedoria, veio uma guerra para ele resolver. Deus não vai dar nada de mão beijada, gente. Se Deus dá algo fácil, a gente não vai valorizar e não vai entender o trabalhar de Deus. Para a gente entender o trabalhar de Deus, vai ter que ser provado. Abraão, me dá seu filho, seu único filho. Vá lá ó, na terra, lá ó, no monte, apresenta ele a mim. Deus queria ver o coração de Abraão. Tem coisas que vai acontecer que Deus quer ver que estão meio do teu coração, meio do teu pensamento. Não é porque Deus ele quer nada em troca, não, ele não precisa de nada de nós. Somos nós que somos gratos a ele, porque ele nos escolheu. Mas nós temos que entender que nós não somos robôs. Não somos moldados para fazer algo assim, não. A gente somos direcionados, queridos. A gente temos a revelação divina. Deus fala ao nosso espírito o que é que nós temos que agir e fazer. Por intermédio da palavra, nós sabemos por onde vamos andar. E muitas vezes a gente complica tudo. A gente quer fazer tudo mecanicamente, tudo igual, tudo parecido. Não é dessa forma. Deus está falando que Ele vai direcionar todo o caminho. Ele vai sair da nossa lógica, da nossa realidade, se a nossa realidade não bater com aquilo que Ele quer de propósito. E aconteceu o que Ele foi, queridos. Ele foi ouvir a voz do seu servo que disse: vai para o Jordão, e desceu o Jordão. Quando ele desceu, ele ainda questionou, porque ele dizia que tinha rios melhores de Damasco, o de Farpa, os rios que ele tinha conhecimento, que ele tinha o seu costume. Ele queria questionar aquilo, mas ele entendeu que Deus não vai mudar a palavra por causa de mim e de você. Deus não vai mudar a rota por causa de mim e de você. Ah, Deus, misericórdia. Deus, misericórdia. É assim, misericórdia. Misericórdia de algo que Ele está permitindo para você trabalhar nesse negócio. Misericórdia por causa de uma guerra que Ele permitiu levantar para tu entender o que Ele quer que tu faça. Misericórdia porque você ora pedindo algo e Ele quer que você busque algo nessa situação. A gente mesmo complica o trabalho de Deus. E a palavra é clara em dizer que muitos que pediu a Deus estratégia, que pediu a Deus vitória, passou por muita luta, como não dizer Davi. Davi entoava harpas de adoração a Deus, falando dos livramentos, das guerras, das perseguições. Queridos, nós não somos melhores que ninguém, não. Essa geração está deixando a desejar. E nós temos que reconhecer que nós temos nos esforçado um pouco para dar a Deus. E mesmo assim a misericórdia de Deus tem sido grande.
nossos olhos como Jesus Cristo fixou olho em mim e você. Fixe seus olhos nos problemas para ser um ponto de vitória para alguém. Porque se nós queremos vitória, nós temos também que ser útil. É por isso que Deus falou hoje de atitude. A gente tem atitude para questionar, para murmurar e para nos levantar por alguma situação que é balela. Às vezes fazemos uma guerra, um temporal no copo d'água. Às vezes nós mesmos fermentamos a situação quando a situação já está concluída. E aquela menina, ela indicou a solução. Aquele Naamã, ele foi, Deus trabalhou na vida do rei de Israel também, porque ele estava tão afadigado, possa ser, que rasgou as suas roupas. Deus não quer a gente desesperado, Deus não quer a gente se rasgando, Deus não quer a gente perdido e quieto. Deus quer que nós ficamos calmos por qualquer situação que venha a chegar até nós. Glória a Deus. A carta era dura, a carta era direta, para curar Naamã. Porque Deus vai permitir chegar a palavra dura na minha vida e na sua vida. É a gente que vai dar a resposta certa. A palavra vem, vai nos confrontar, vai nos colocar no canto, mas Deus vai nos dar direção e autoridade para repreender e dar direção. Aleluia! E ali chegou, queridos. Ele foi descer o Jordão. O servo dele falou com ele. Ele viu que o patrão ia perder a bênção, pode-se dizer. O valoroso homem ia perder a bênção porque o orgulho tomou conta dele, ele já ia embora. O orgulho acaba com a gente. A gente às vezes toma decisão precipitada, fala precipitadamente. O coração já é enganoso, acaba com a gente, rouba a nossa bênção porque a gente fala o que quer, pensa o que quer. Para observar e ver o que está acontecendo. Seja tardio a falar e a pensar qualquer coisa que vai prejudicar o seu propósito com Deus. Glória a Deus! Foi Deus que usou aquele servo dele para falar com ele. Senhor, se não fosse algo maior você não faria, quanto mais a sua cura. Tem coisa que depende de nós e tem coisa que depende de Deus. Mas o que depende de nós é o primeiro passo nosso. E se nós damos o primeiro passo, o milagre acontece na água do Jordão. Ele desceu. Vai se dizer que a carne dele ficou como de bebê, purificada e limpa, queridos. Ficou purificada e limpa. E ali aconteceu com Deus dentro dele, porque ele viu. Ele desceu. Tem coisa que você vai ter que descer. Deus falou que os homens foram para orar aqui em oração. A humilhação. Não tem para onde correr, não existe atalho. A porta é estreita mesmo, temos que passar por ela. Eu sei que nós estamos indo para a presença de Deus, nós temos algum entendimento, temos algum estudo, algum conhecimento maior, ou algo assim. Deus está me afunilando mesmo, porque também eu tinha muito orgulho. O meu entendimento é esse, tem que ser esse. A minha lógica é essa, Deus não. A sua lógica não, assim não. Você vai ter que mudar isso aí, ponderar isso aí, agir nisso aí, porque eu quero botar a minha palavra dentro dela. Você vai usar a sua ousadia, mas é com a minha palavra. Você vai olhar, vai tirar o seu orgulho que de nada vale. O seu orgulho vai somente roubar a sua bênção. E coloca a humildade aí, que eu tenho humildade que eu só vai pedir para você na palavra. Foi assim que Deus falou comigo. Então ele tirou tudo isso aí, porque o servo dele, o pequenininho que estava servindo a ele, mostrou para ele que ele tinha que descer. Vai ser você que Deus vai usar. Vai ser você que tem que descer. Ou vai ser você que vai ser alguém que vai apontar onde está o milagre, a cura. E ali ele ficou grato de tal forma que ele queria dar ouro, prata, ele queria dar pela alegria do coração dele. Mas tem uma coisa, quando ele veio leproso. Então se ele veio leproso e deu algo de lepra, eu não posso aceitar. Deus, ele permite a gente interceptar a bênção das pessoas. Mas se está leproso lá, agindo mal, fazendo o que é mal, eu vou pegar aquilo ali que está leproso, não. Mas se está limpo, purificado e está me abençoando, é de Deus, é bênção. Por que não aceitou? Porque ele já trouxe quando ele era leproso. Mas depois que ele foi purificado, mas já estava leproso, ele trouxe quando estava leproso. Não pega, não toca. Porque quando está leproso, vira maldição. Não é bênção. Deixa lá. Mas se ele está limpo, purificado, e ele trouxe algo do coração, é de Deus. Aleluia, Jesus. Está claro e evidente. Mas só que ele perguntou se ele queria aceitar, que tinha terras, tinha ouro, tinha prata,
não serve. Ei, o que você não quer para você não passa para outro. O que não serve para você não passa para outro. Porque Deus é justo e verdadeiro. Eliseu não permitiu Geazi pegar. Agora se Geazi quer trapacear por lá, o problema é dele. E aconteceu que Geazi depois foi atrás. Foi correr atrás do Naamã. E inventou o nome do profeta. Que o profeta tinha chegado umas pessoas e era para dar o profeta. Sendo que era ele que estava querendo pegar. Ele pegou. Pegou ali as roupas, pegou o valor das pratas. E aconteceu o quê? Ele ficou leproso em toda a sua descendência. Aleluia. Porque a gente tem que estar ligadinho. Porque uma ação errada, toda a família paga o preço. E aconteceu aqui com ele. A lepra ficou sobre a sua casa. Mas Naamã foi purificado. Ele ainda orou, pediu oração para quando ele entrasse diante do seu rei, que o rei dele se prostrava diante de rei com deuses estranhos, ele pediu que perdoasse ele. Quando a gente tiver que passar por algum lugar estranho, aonde tem Deus, nós temos que orar a Deus. Ele pediu oração se ele já estava purificado. Quando ele entrasse com o seu rei, com aquele que era maior que ele, para fazer aquilo que era adorar outros deuses, ele pediu que orasse por ele, pediu perdão a Deus. Aleluia. Toda vez que ele entrasse, tem lugar que a gente vai pisar, a gente tem que orar a Deus, me perdoa. Eu estou entrando aqui, mas vai livrando, vai guardando. Tem lugar que a gente vai pisar, ouvir de tudo e que é bom, ver de tudo e que é bom, porque tem lugar que é preciso passar. Mas nós temos que sempre estar em oração. Essa mensagem que Deus me deu, essa mensagem que Deus colocou no meu coração, eu vou estar orando porque me perdoa, mas agora voou, eu vou estar orando rapidinho.